Estamos de volta aqui na Fitronics, que é uma empresa brasileira que trabalha no ramo de placa-mães em Manaus. Estávamos falando no bloco anterior com o Marco Camargo, que é o diretor de produção. Ele nos disse sobre a divisão na fabricação, na montagem da placa-mãe. Então, existem quantas etapas na formatação de uma placa-mãe? Bom, a produção de placa-mãe começa especificamente no recebimento de materiais, onde todos os materiais recebidos, insumos recebidos, importados ou nacionais, passam pelo processo de conferência e posteriormente uma inspeção da qualidade do material, tanto importado quanto nacional. Desta forma, nós garantimos que a matéria-prima que vai ser utilizada na produção é uma matéria que está aprovada de acordo com os padrões exigidos de qualidade. Esse material posteriormente é transferido para a área de produção e a produção de uma placa começa com a montagem sobre superfície que ocorre na SMT, que são essas máquinas que nós estamos vendo aqui. Então, 99% dos componentes da motherboard são montados nessa fase, de forma totalmente automática. E as pessoas que vocês conseguem visualizar dentro desse processo são pessoas que operam as máquinas e inspecionam o resultado desse trabalho. O processo ele é concebido para montar qualquer tecnologia. As máquinas entendem o que você programa nela. Então você diz, eu vou montar componente A na placa B. Então a máquina só entende a linguagem de programação realizada pela equipe de engenharia. Se você cometer uma falha em programação, a máquina vai seguir. Então, ela, de certa forma, ela é burra, mas ela segue instruções estritamente. Se você ensinar ela a fazer alguma coisa de forma errada, ela vai montar errado. Obviamente, existe todo um processo de planejamento, de programação e de acompanhamento de todas essas fases, de forma a evitar 100% de acerto. Porque evitar erros e ter 100% de acerto. Porque na hora que você muda de projeto, tem que haver uma nova programação e isso vai tirando do seu tempo e você perde na otimização no produto final, né? Que tempo aqui, claro, é dinheiro, lógico. Quanto tempo demora nesse processo automatizado para uma placa-mãe aquela primeira placa, aquele primeiro material que nós vimos até ela estar montada com seus componentes que são feitos no SMT? Perfeito. A placa, desde o início do processo de montagem até ter um produto acabado, ela leva em torno de 10 minutos a 11 minutos, depende do modelo. Então, desde quando ela entra como componente até uma placa funcionando, pronta para montar no computador, são em torno de 11 minutos. Esses projetos que você estava falando, todos eles são desenvolvidos em Manaus. Para se formar uma placa, existem kits, vocês trabalham com kits. Como é que se dá o projeto? Como é que se dá o avanço em tecnologia? Isso é feito em Manaus? Isso é trazido de fora? Tá certo que os kits todos da Zona Franca são trazidos de fora, mas existem projetos elaborados aqui dentro do nosso polo industrial? Então, na área de informática, na realidade, nós ainda no Brasil desenvolvemos pouco, muito pouco. Quem desenvolve hoje os produtos que são manufaturados no polo industrial, na área de informática, são os orientais. O desenvolvimento basicamente ocorre em Taiwan, Coreia e China. E os kits que nós importamos praticamente são 100% importados da China. São os kits que são trazidos para cá com incentivo do polo industrial e daqui eles são elaborados para formar o produto que chama de PPB, não é isso? Exato. Todas as empresas instaladas no polo industrial e incentivadas seguem um regulamento baseado no plano produtivo básico. Ou seja, você tem que executar algumas fases do processo que são obrigatórias por lei e por regulamento e são todas regidas pela SUFRAMA. Então, toda empresa tem que, e dependendo do produto, segmento que trabalha, existe um PPB específico para essa atividade. Hoje nós somos uma empresa incentivada e, obviamente, seguimos todos esses processos produtivos básicos, são os PPBs. Muito bem, então aqui foi demonstrado, vamos fazer uma revisão desse SMT para depois passarmos para outra fase, que é a parte de inserção manual. Primeiro você recebe uma placa limpa, sem nada. Nós vemos ali à frente. Exato. Essa placa ela recebe a pasta de solda
Posteriormente ela recebe os componentes que são colocados sobre essa pasta e, por último, o processo de refusão, que chama de soldagem, que é realizado no forno que aplica a temperatura por convecção na placa. Por curiosidade, até quanto alcança um forno, um interior de um forno desse aqui na empresa? A programação dos fornos para trabalhar com esse tipo de tecnologia gira em torno de 230 a 250 graus. É a temperatura de trabalho no forno, no seu pico máximo. Ele tem, na realidade, no início do forno uma temperatura baixa e ele vai aumentando a temperatura até um ponto de soldagem que gira em torno de 240 a 250. Nós estamos num processo chamado SMT e agora, no próximo bloco, nós vamos ver como é que funciona a inserção manual, que seria a última etapa do processo, e a embalagem para o cliente. E não saia daí, no próximo bloco vamos ver um pouco mais de Fitronics e placa-mãe produzida no Polo Industrial de Manaus.